Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. E estávamos falando do final dos tempos, que não é bem final do mundo, como muita gente pensa, ainda pensa, e não é só o Espiritismo, mas correntes também de outras que são seguidoras, melhor dizendo, do cristianismo, do Evangelho, do Novo Testamento. Não é final do mundo, mas final de uma época, de uma fase, de um ciclo. E eu quero falar um pouquinho aqui ainda sobre esse assunto, sobre a questão da separação que Jesus vai fazer. E a Bíblia, ou melhor, Jesus usa a figura dos cabritos, que representam os maus, e dos bons, representados pelas ovelhas, pelos carneiros. E muita gente, durante séculos, fez confusão com isso aí. O Espiritismo não. O Espiritismo nunca viu isso como um castigo de Deus para os maus, para os que, vamos dizer, tomaram bomba. Não. Como eu falei num programa anterior, sempre, aliás, falo nisso, Deus não castiga ninguém. Deus, ele faz a separação aí dos maus, dos bons, para o bem dos dois lados, para o bem dos bons e para o bem dos maus. Por isso, os maus vão reencarnar em outros mundos e não vão ficar aqui, então, para o bem dos que ficarem e para o bem deles próprios, que vão para outros mundos. Mas vamos a essa figura que Jesus usou, cabritos para os maus e ovelhas para os bons. As ovelhas, por que Jesus chamou os bons de ovelhas? Podemos dizer, usando uma linguagem popular, que os bons não tomaram bomba, os bons passaram. E por que eles são representados pelas ovelhas? Pelo seguinte, e isso é de grandes teólogos da atualidade, da Igreja Católica e também de alguns das igrejas protestantes. É que a ovelha, lá no Oriente Médio, aliás, em qualquer parte do mundo, ela tem uma camada de lã que, no período do inverno, os criadores de ovelhas, eles não tosqueiam as ovelhas no inverno. Eles deixam para tirar a lã da ovelha na época do verão. Então, o que Jesus quis dizer? Na época do inverno lá, as temperaturas são muito baixas. Então, os cabritos, eles têm uma pele muito fina. É claro que não é igual à nossa, mas em relação à pele das ovelhas, dos carneiros, é uma pele muito frágil. E o que acontece? À noite, os pastores, criadores de ovelhas, de cabritos, eles recolhem os cabritos no curral. Porque se eles ficarem no tempo, eles podem morrer com aquele rigor do inferno, do inverno, lá no Oriente Médio, ali na Palestina. Então, já as ovelhas, não. Elas têm uma resistência muito grande contra o inverno, contra aquele rigor das baixas temperaturas. Então, os pastores, os criadores de ovelhas, eles as deixam lá no tempo. E elas vivem a noite inteira lá tranquilamente, porque estão protegidas, às vezes com uns 15 centímetros de lã. Então, elas representam os bons por quê? Porque são fortes.
estão em condições de enfrentar o mal, venceram o mal com a sua própria natureza, não tomaram bomba, vamos dizer. Já os cabritos não, são doentes, são frágeis, são fracos e precisam de amparo. E o que lembra que Jesus falou, eu não vim para os sãos. É como se ele dissesse, eu não vim para as ovelhas, tomando as ovelhas como uma figura das pessoas, que são pessoas boas, que praticam o Evangelho, que vivenciam o Evangelho de fato, que são espíritas, porque o espiritismo, eu fiz uma coluna minha recente no Diário Tempo de Belo Horizonte, e eu falei que uma boa pedida para ser bom espírita é ser cristão, e vice-versa. Para ser bom cristão é ser espírita. Quer dizer, discípulos de Jesus de verdade, praticantes do Evangelho de verdades, e não só alunos que só estudam o que Jesus ensinou, mas que praticam de fato. Esses espiritualmente são sadios, são fortes. Já os que não seguem são doentes. Esses precisam de um amparo. E lembra, repito o que Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, está aí a explicação, e que não é minha. Eu diria, também não é do Espiritismo, porque ela se coaduna muito com a doutrina espírita, mas é um ensinamento, inclusive, de grandes teólogos da Igreja Católica e também de algumas igrejas protestantes. Então, cabrito é aquele que precisa de ajuda, é aquele com o qual o seu pastor tem que se preocupar. E já a ovelha não. Ela tem a sua própria proteção. Ela não tomou bomba. Ela é forte espiritualmente falando. Mas estamos chegando ao final deste programa. Quero deixar aí o site da TV Mundo Maior. www.tvmundomaior.com.br. Muito obrigado pela sua assistência e até o próximo programa. Que Deus, Jesus e Maria abençoe a todos nós.